Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Mirassol, Bahia e Grêmio, Internacional ou Sport. Vou falar uma coisa pra você. Essa rodada foi insana. Foi muito insana. Se você não viu, então você vai saber agora. Bora pro vídeo. Salve galera, esse é o canal MB Arena e sejam bem-vindos. Vou falar sobre os resultados mais insanos que aconteceu nessa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, teve goleadas que teve jogos marcantes, teve jogos emblemáticos, teve confronto de líder e vice-líder, e você vai ver tudinho nesse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos. Eu vou pedir para você curtir e segue nós para acompanhar esse rolê desse canal aqui. E, sem mais delongas, bora pro vídeo, que esse vídeo tá insano. E para começar esse vídeo, vou falar do jogo entre Sport e Internacional. Cara, o Sport ganhou de 2-0 do Internacional, com o gol de Borré, com uma assistência fenomenal do Bernabé, o cruzamento, nossa, da hora, tá ligado? E o Borré, o cruzamento a meia altura, não foi tão alto, não foi tão alto, aí o Borré fez o gol. Mano, foi até da hora, tá ligado? Foi muito bem da hora. Aí no segundo tempo, o Carbonaro, ele fez uma jogadaça na ponta esquerda e cruzou para dentro da área pro gol do Bruno Henrique. Cara, vou falar uma coisa para você. Esse gol aí foi bonito. E assim o Internacional venceu por 2-0 e o Internacional somou os 3 pontos. Importante para sair de lá de baixo da tabela para alcançar os lugares lá em cima, porque ficar nessa posição aí é preocupante. O Internacional agora está em 14º lugar com 35 pontos. E o Sport continua em último com 17 pontos. Outro jogo dessa rodada que foi bem importante foi a vitória do Botafogo em cima do Ceará lá no Castelão. Quem fez o gol foi o Cris Ramos, uma assistência do Santi Rodrigues, que abriu o placar aos 39 minutos. E teve um gol que eu vou falar uma coisa pra você, foi com um requinte de meio crueldade. Por quê? O goleiro o goleiro do Ceará já tinha feito uma defesaça, sabe? E aquele bate e rebate, Jefinho vai, pega a bola, ajeita e mete uma mesma bike, tá ligado? Cara, foi bonito pra caramba, mano. E tipo assim, mano, o Ceará, nesse momento do jogo, teve várias oportunidades de fazer o gol. Errou bastante. Só que, cara, mano, isso daí foi meio cruel, tá ligado? Foi tipo fechar a tampa do caixão lá do Ceará, tá ligado? E também o Pedro Raul teve uma oportunidade de fazer o gol. Só que o zagueiro conseguiu tirar em cima da linha. Tá ligado? Eu vou falar uma coisa pra você. Foi um jogaço, o volume de jogo do Ceará foi da hora, só que o Ceará não conseguiu concluir, sabe? Pra chegar ao empate ou até virar a partida. E méritos pro Botafogo, que o Botafogo conseguiu 3 pontos. E o Botafogo continua em quinto lugar, com 46 pontos, e o Ceará está em 13º lugar com 35 pontos. Se você assistiu esse jogo do Ceará e do Botafogo, ou do Internacional, ou do Sport, se você achou, falou assim, nossa, esses jogos foi muito bacana, muito da hora, muito top, nossa, teve alguns lances bem impressionantes, deixa aqui nos comentários para a gente trocar essa ideia. Outro jogo dessa rodada que foi impressionante, cara, eu vou falar uma coisa para você. O placar foi pouco. Eu assisti um pedaço desse jogo aí e o placar foi pouco. Que foi entre Bahia e Grêmio. O Bahia venceu o Grêmio por 4-0. Tipo assim, foi pouco. Foi muito pouco. O que o Bahia mostrou, cara, era pra ter sido 6, 7, 8, brincando. O Bahia jogou muito. Os gols do Bahia, o primeiro gol saiu aos 4 minutos, gol do Iago. O segundo saiu um golaço aos 10 minutos do William José. Cara, em 10 minutos de jogo já tava 2-0 pro Bahia, coisa de maluco. Aí David Duarte fez aos 57 e no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, Rodrigo Nestor fez o 4º gol. E tipo assim, pelo volume de jogo, o Bahia, cara, parecia que o Bahia ia fazer mais, cara. Ia fazer mais, o Bahia tava muito avassalador, jogou muita bola.
O Grêmio tava muito acuado, muito perdido, cara. Vou falar pra você, a situação do Grêmio é preocupante, meu. É preocupante, tá ligado? Tipo assim, não consegue ver uma. Tá se distanciando, tá caindo lá pra baixo. Amanhã tem rodada crucial que pode jogar o Grêmio um pouco mais lá pra baixo. E assim fica difícil, sabe? E méritos pro Bahia que sobe na tabela, eu acho que veio de 20 derrotas, se eu não me engano. E o Bahia tá em sexto lugar com 46 pontos. E o Grêmio está em 12º lugar com 36 pontos. Se você assistiu esse jogo emocionante entre Bahia e o Grêmio, deixa aqui nos comentários. E o jogo que a gente vai falar agora é do São Paulo e Mirassol. O Mirassol venceu o São Paulo, fez mais uma vítima e venceu o São Paulo por 3-0. Cara, o Mirassol, cara, esse campeonato do Mirassol tá, cê é louco, cara. Tá mitando demais, cara. Mas vamos aos gols. O Mirassol abriu o placar em menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto, o Mirassol abriu o placar. Olha que delícia, velho. Com Alisson abriu o placar com Alisson. E o segundo gol saiu com a lei do ex, que nunca falha. Reinaldo, King Naldo, aos 34 de pênalti. Teve o segundo pênalti com a mão do Lucas. Não, o primeiro pênalti foi da mão do Lucas dentro da área. O segundo pênalti, o jogador do São Paulo quis arrancar o calção do jogador do Mirassol. E assim Carlos Eduardo fez aos 69. Eu pensava que o Reinaldo ia bater esse pênalti aí. Mas eu não quis fazer, não quis dar esse gostinho pra torcida corintiana tirar sarro. Mas então ele deu a bola pro Carlos Eduardo, que fazia alguns meses que não fazia gol. Aí quebrou o jejum do Carlos Eduardo e fez esse gol de pênalti. E assim o Mirassol venceu por 3-0. Uma observação. Se não fosse o goleiro Rafael, tinha sido mais. Tinha sido muito mais. O goleiro Rafael do São Paulo fez muita defesa, e a defesa do São Paulo fez muita lambança. É coisa de maluco, tá ligado? E Walter fez algumas defesas. O Walter jogou bem, fez algumas defesas pontuais, que é um goleiraço. E o melhor em campo foi o Carlos Eduardo. E assim, o Mirassol continua em quarto lugar, com 52 pontos. E o São Paulo está em oitavo, com 38 pontos. E eu vou falar uma coisa pra você. Abre o olho, São Paulo. Abre o olho, velho. Cê é doido, mano. Abre o olho, cara. E Mirassol. Eu tenho uma coisa pra falar pro Mirassol. A gestão do Mirassol. Tudo que o Mirassol tá propondo, né? Continua assim organizando o time, que esse time vai longe. O próximo caminho desse time aí o próximo passo é a Libertadores, cara. Esse time aí, ó. Mirassol, tá dando espetáculo nesse Campeonato Brasileiro. Se você acha que o Mirassol tá dando espetáculo nesse Campeonato Brasileiro, sendo aquela surpresa aí impressionante, deixa aqui nos comentários. Ou se você é São Paulino e tá putaço com um time, vamos trocar essa ideia aqui. Não vou pra zoeira, mas a resenha vai ser boa. Deixa aqui nos comentários. E agora vamos ao jogo da rodada, entre o confronto entre o líder e o vice-líder. O Flamengo pegou o Palmeiras dentro do Maracanã. Cara, que jogaço, cara. O jogo teve de tudo. Teve polêmica, teve gol de pênalti que, putz, é doido, mano. E teve jogadas cruéis e, na verdade, vamos destrinchar isso daí. O Flamengo, ele venceu o Palmeiras por 3-2. Com um gol de Arrascaeta aos 10 minutos. Depois o Vitor Roque empatou aos 24 de cabeça. Depois, um pênalti que foi fogo. Esse pênalti aí não. Cara, esse pênalti que o Jorginho cobrou. Se o Carlos Miguel espera um pouquinho, ele pegava essa bola. Só que ele tentou se adiantar no lance e tomou um golaço de pênalti, sabe? E o Pedro fez aos 45 minutos do segundo tempo. Não, do primeiro tempo. Aí, o Gomes, ele foi se aventurar no ataque e ainda conseguiu fazer um golaço. Fazer um golaço aos 94. Cara, falar pra você, o Palmeiras teve mais volume de jogo, teve mais posse de bola, sabe? E tipo assim, o Palmeiras, pelo que eu assisti, o Palmeiras teve mais chances de chegar, fazer o gol do que o Flamengo. Só que o Flamengo foi o mais efetivo.
sabe? E eu vou falar pra você, tirando o pênalti que o Jorginho, do pênalti do, que eu acho que foi Jorginho, se eu não me engano, o Palmeiras era pra ter saído empatado do lado do Maracanã, cara. O Palmeiras foi bem pra caramba, bem organizado. E proporcionou outro momento engraçado, que foi a falta que o Andreas Pereira cobrou, escorregou na bola, tá ligado? Tipo, parece que, mano, é meio cruel falar isso, parece que lembrou a final da Libertadores que o Palmeiras, que o Deverson fez o gol no escorregão do Andreas Pereira quando ele jogava no Flamengo, tá ligado? Coisa irônica, né? Aí aconteceu esse lance e comecei a dar risada. E outra coisa também, o méritos do Flamengo porque conseguiu essa vitória do líder, apesar que os dois têm têm a mesma pontuação. Só que pelo Palmeiras ter mais vitórias, o Palmeiras continua líder do campeonato, só que os dois têm 61 pontos. E o Arrascaeta empatou com o Caio Jorge, os dois artilheiro do campeonato com 15 gols. E o Vitor Roque tá com 13 gols e tá perto aí deles aí, cara, tá ligado? O Tigrinho tá cravando legal agora. E eu vou falar uma coisa pra você, foi um baita espetáculo no Maracanã. Proporcionou emoção, proporcionou discussão, debate e proporcionou momentos épicos nesse jogo aí, tá ligado? Se você acha que o Palmeiras jogou bem e mereceu a vitória, ou mereceu o empate, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia aí. Ou se você acha que o Flamengo foi bem pra caramba e o Flamengo vai rumo ao título, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia aqui. Pessoal, nessa rodada teve vitórias épicas, o confronto épico entre líder e vice-líder, o confronto que, pô, pensei que ia ser empate, que é entre Internacional e Sport, pensei que ia ser empate, não foi. Foi um confronto bacana, porque o Internacional precisava dessa vitória. O confronto entre o Bahia, que vinha de derrota, que goleou, passou o carro em cima do Grêmio, que era para ter sido mais, que esse jogo foi bem épico e os gremistas devem estar putaços pelo que aconteceu no jogo. E também vou falar uma coisa para você, meu. Essa rodada do Brasileirão proporcionou muitas emoções e proporcionou muitos gols, cara. Muitos gols. E eu vou falar para você, parabéns ao Flamengo, que ganhou bem do líder e empata na pontuação. Méritos para o Mirassol, que se impôs dentro de casa contra o São Paulo e fez 3-0, e era para ter sido mais. E méritos para o Bahia, que passou o trator em cima do Grêmio, e era para ter sido muito mais. Era para ter sido muito mais. Mas se você assistiu essa rodada e falou, nossa, a rodada foi da hora, foi cheia de gols, foi do jeito que eu gosto, deixa aqui nos comentários. Ou se o seu time perdeu e você tá pistola porque seu time perdeu, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia aqui. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal para ajudar a engajar e chegar esse vídeo a mais amantes do esporte e clica no sininho para ativar a notificação de novos vídeos. E sem mais delongas, falou para vocês, eu faço a despedida de vocês aqui. E até o próximo vídeo e falou!